Daúde, falando sobre toda essa articulação do presidente Lula, você até comentou, né, que o presidente tem a retórica, tem a fala voltada para o público. A gente viu hoje cedo a pesquisa Genial Quest mostrando uma melhora na percepção da aprovação e também piora, né, na desaprovação, ou melhora na desaprovação do presidente também, principalmente quando se trata de algumas questões econômicas, sobre a aprovação das falas do presidente em relação ao Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central. Parece que tem ganhado uma aderência junto ao público mais próximo ou mais fiel ao presidente Lula, essas falas, essa retórica do presidente Lula contra o Roberto Campos Neto. O entendimento, ou pelo menos algumas percepções, eram de que essas falas, né, essas críticas um pouco mais exacerbadas, elas tinham esse foco, elas tinham esse motivo, né, de aumentar a percepção de aprovação do presidente Lula. Eu queria entender um pouco da sua visão, né, sobre essa pesquisa e até mesmo sobre uma cautela ou até mesmo uma percepção de que, se está dando resultado, talvez a gente possa ver mais vezes a estratégia sendo utilizada. A gente pode ver o tom subindo do presidente em relação à atuação do Banco Central. Bom, Felipe, a gente já tinha conversado aqui sobre isso, né? O presidente Lula, ele corre um grande risco em atacar dessa forma o Banco Central. E, por outro lado, a gente viu a escalada do câmbio, né? O câmbio começou a disparar, o dólar começou a disparar, até que o Haddad foi lá e fez um entendimento. Ó, presidente, maneira aí na fala, porque isso não é bom, né? Porque os canais de transmissão do impacto do câmbio na economia levam um certo tempo, né? Então vamos segurar um pouco a língua, né? Maneira aí. Mas ele não vai parar, porque ele está percebendo que o Brasil, né, ele sabe, o Brasil é um país pobre, né? Tem ali sobre as suas asas 80 milhões de brasileiros, que quando ouve ele dizer, olha, eu não falo com banqueiro, eu falo com pobre, eu não quero saber, eu acho que o pobre precisa ter acesso. Então ele começa a articular, né, essa faixa mais pobre da população contra um sistema, né, que ele acha que também é vítima, né, de tudo isso, porque ele está ali querendo resolver a questão do desemprego, a questão da fome, a questão da segurança, mas ele não consegue, porque existe um sistema que inibe com taxa de juros, enfim, mas ele sabe que isso é apenas uma retórica dele. Então, isso tem um risco, né? Até um determinado limite, você pode, né, ter o que aconteceu agora, a população te apoiando, né? Você ter uma popularidade, aumenta a sua aprovação, e isso para ele é bom, por quê? Porque isso facilita o caminho do Congresso, né? O Congresso, você sabe, se ele desenhar agora, ou ter um entendimento de que o presidente Lula vai se reeleger, né? E ele está fazendo isso para se reeleger, abre caminho, né? Abre caminho para o governo poder implementar suas medidas, as suas pautas econômicas, né? Que o Haddad está ali com essa função, né? Apesar de não ser um economista, não ter experiência, é uma pessoa capacitada no sentido de negociação, de articular, ele sabe ouvir, né? Você conversa com ele sabe, ele entende a dinâmica das coisas, ele defende, ele é um professor, tem boa didática, né? E o presidente age desta forma. O Lula sempre foi assim, Felipe e Paula, sempre foi assim. Ele tem uma habilidade muito grande. Eu me lembro, na época do Mensalão, ele estava arrasado, né? Aí foi conversar com o Fernando Henrique, ele falou, olha, vocês podem me tirar daqui, mas vocês não governam mais esse país. Então, esse argumento ele não tem hoje, porque ele não tem essa força. Então, todo governo tem que arrumar um inimigo, né? Como, por exemplo, Bolsonaro adotou como inimigo o Supremo,
que criou um passivo judicial tremendo, que está aí, nós estamos vendo os resultados, né? A questão da urna também deu problema. O Lula, ele elegeu como inimigo o Banco Central e os banqueiros, né? O sistema como inimigo. E isso é coisa que ele consegue levar e não tem nenhum passivo judicial, né, que mais tarde vai persegui-lo por isso. Como, por exemplo, a Venezuela, né, que também tem inimigos, né, com os Estados Unidos, arruma inimigos para poder justificar a união do povo, né, porque toda pessoa que pertence a uma pátria vai se unir em torno do chefe da pátria quando tem um inimigo estranho a tudo isso. E essa estratégia do Lula, por essa pesquisa, a gente está vendo que está dando certo, né? Ainda mais hoje, com a queda da inflação, né? Isso acaba ajudando. Apesar da alta dos combustíveis, ele conseguiu segurar por mais tempo. E aliado maior é o bolso do brasileiro. Então, ele está conseguindo transitar, nesta área, mas vamos ver até quando, né? Porque a gente sabe que os canais de transmissão de decisões do governo, ela tem um impacto imediato na empresa, mas na realidade, no sistema econômico, ela leva um certo tempo e muitas vezes irreversível. Portanto, está aí. O Lula, o adversário do Lula tem que agir de outra forma, né? Existem formas de você discutir e questionar a atitude do governo. Agora, do jeito que nós estamos vendo, não é possível, porque o Lula tem a caneta na mão, e com a caneta na mão ele resolve o problema dos nossos representantes que não estão ali para pensar na nação brasileira, estão ali para tentar resolver os seus problemas e os problemas partidários. Então, portanto, nesse sentido, o Lula caminha numa trilha em que ele tem muita habilidade para isso. Agora, espero que seja para o bem, né? Porque a gente sabe que o Lula ele é capaz de tudo para permanecer no poder. Agora, se a oposição não tiver a percepção e a competência de questionar o que está acontecendo, vai ser muito difícil segurar o Lula nessa trajetória. Apesar de tudo, o Felipe e Paula. Daúde, agradeço demais sua participação. Falei Obrigado demais, mais uma né, vez Felipe? por estar aqui conosco. Falou nada, falou pouco ainda, o Daúde. A gente ainda tinha alguns minutos, mas fica tranquilo. É muito bom poder ouvi-lo, ouvir as suas análises muito bem ponderadas. Sempre muito importante ouvi-lo aqui. Claro, já contando contigo na próxima semana. Uma ótima quarta para você, Daúde. Até a próxima. Até a próxima, Felipe. Um abraço a você e outra a Paula. Até mais.